Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do boletim quinzenal especial sobre o coronavírus. Como sempre, estou aqui com meus amigos e companheiros, a começar por ele, o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que a melhor definição foi dada pelo Matias aqui, antes da gente começar a gravar. Quando o Átila comentou que, nossa, faz tempo, né, já que a gente não se fala. E o Átila falou, mais de uma semana, só que parece que foi um ano. Então é isso, é a quarentena, é o ritmo, é o tempo virando um conceito e estamos à deriva no tempo e espaço, rumo ao infinito e ao nada, pelo grande buraco negro do corona. Descobrindo que esse infinito dura um semestre, né? Eu sou o Pedro Bial do niilismo agora. Meu filho outro dia falou, né, que quarentena antes era 40 dias, agora são 40 semanas. Esse garoto é um gênio. Bem, se bobear vai dar certinho o tempo, hein? Pois é. Bem, já se manifestou aí Átila Yamarino, o paladino da quarentena. Como estamos, Átila? Estamos bem, eu entrei no hall de amigos e companheiros aqui e já estou feliz. Bem, e como sempre, né, a gente começa o nosso giro aí acompanhando os efeitos da pandemia pelo leste da Ásia, mais precisamente na China, que ordenou o confinamento de 500 mil pessoas perto de Pequim para conter o surto de Covid-19. Isso é a China fazendo o lockdown regional deles, que eles vêm fazendo até agora em muitas outras cidades. Continuam recebendo pessoas com Covid. Pequim vai ser um centro que recebe muita gente, não tem como. E o que eles têm feito é testado muita gente, mas muita gente mesmo. Detectaram casos, já ficam espertos, os casos subiram, fecha a região inteira. Tem funcionado até aqui para eles manterem os casos baixos. E vou dizer que é uma estratégia agressiva, mas a gente vai falar algumas outras vezes da Índia por aqui. Talvez seja a única estratégia que consegue manter uma população de mais de 1 bilhão de pessoas com poucos casos de Covid. Especialmente dado o que a gente está vendo no resto do mundo. Agora destrua o coração do Átila, Matias. Pois é. Na verdade, não sou eu, né? Foi o ministro da Saúde da Nova Zelândia, que apunhalou a Jacinda pelas costas, renunciando, né, porque ele violou as regras do lockdown. Tinha que renunciar mesmo. Canalha. Pelo menos essa humildade ele teve. O ministro era o David Clark, e os nossos ouvintes devem se lembrar, a gente até confundiu aqui, em abril ele aprontou aquela de ter sido visto violando o lockdown para praticar mountain bike, né? Foi andar de bicicleta. E agora, dessa vez, ele levou a família para a praia, né? A mais de 25 quilômetros de sua casa, violando a quarentena pela segunda vez, né? E aí é aquela coisa, né? Fool me once, shame on me. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Então, depois de violar 2 vezes a quarentena, e ele teve que pedir para sair, depois de deixar a Jacinda aí completamente decepcionada. Ministro da Saúde fazendo isso com a Jacinda. Olha, se ele soubesse o que acontece com o ministro da Saúde competente em outros países, não estava fazendo isso. Competente. Tô nem dizendo quem sai furando tudo aí.
E além disso, também na Nova Zelândia, saiu um estudo, né? Saiu um estudo, hoje em dia está saindo muitos estudos, mas foi um estudo do Ministério de Residência, Ministério da Moradia, né? Apresentado pela ministra, a Megan Wood, dizendo que os locais de isolamento na Nova Zelândia estão no limite já. Os locais separados, né, para fazer isolamento de pessoas que chegam de viagem, ou especialmente neozelandeses que voltam para o país, estão no limite. E esse anúncio foi feito simultaneamente ao fato de que 4 cidadãos neozelandeses, né, que é muito engraçado você ler nas matérias, né, 4 kiwis, né, então assim, 4 kiwis no sentido de neozelandeses, não de frutas meio azedinhas e verdes, mas 4 deles testaram positivo, né, nessa viagem de volta para casa. Eles estão com muita dificuldade para receber e manter o pessoal quarentenado assim que eles entram no país, né? Assim, se estiverem precisando de ajuda, trabalho voluntário, coordenação, tô bem disposto, assim. Posso fazer esse sacrifício de visitar o país e ajudar eles por lá. Não teria problema nenhum com isso. E já na Índia, com a reabertura, vimos aumentos de casos, né, Átila? A gente está com 2 grandes focos de Covid no mundo. Aliás, 3. Um é Estados Unidos, que voltou a subir, a gente vai falar logo mais. Em número de casos, a situação está bem séria lá e vai ficar mais séria daqui para frente. Mas independente dos casos nos Estados Unidos, a América Latina como um todo está sendo um problema. O número de casos subindo na América Latina inteira, puxados pelo Brasil, mas proporcionalmente puxados por todos os outros países aqui. Todos os outros não, mas por vários outros países na América Latina como um todo. E fora daqui, o terceiro eixo tem sido a Índia. É de se esperar que ela seja por causa do tamanho da população, mas o que quer dizer que o número de casos deles mal começou a subir, né? A Índia já passou de 600 mil casos, não tem sinal de que esses casos estão diminuindo ou deixando de ser registrados, estão com algumas cidades, alguns centros em grandíssimo estresse de leitos de UTI ocupados, e a doença mal começou a interiorizar lá. Então, provavelmente o que a gente vai ver com a Índia em câmera lenta é o que está acontecendo com o Brasil aqui. Eles devem continuar com os casos crescendo e parar muito, muito lá no alto ainda. E ainda no subcontinente indiano, a gente parte agora para uma notícia global, já que médicos paquistaneses afirmam que existe um mercado clandestino de plasma sanguíneo com anticorpos. É tudo culpa da Deep Web. E também teve uma notícia na Bolívia de que questões similares ali envolvendo tráfico de plasma sanguíneo, e que pessoas que contraíram o Covid e se recuperaram estariam recebendo até ofertas de emprego, ofertas de moradia em troca, digamos assim, do seu plasma sanguíneo. Então, Átila, explica pra gente aí o que é essa coisa toda, porque assim, plasma sanguíneo, né? O que é plasma sanguíneo? Aí, diferença do sangue, a questão dos anticorpos. Realmente tem alguma cura em cima disso? Ou é apenas digamos assim, um encanto, uma busca pela cura milagrosa da vez? Enfim. É uma mistura de tudo, assim. É meio que o que está acontecendo no Brasil e em outros lugares, onde você tem um princípio que o princípio em si funciona, ou tem precedentes para ele funcionar, mas a coisa é meio distorcida ou levada para um lado em que não é o mais produtivo, assim, né? Então, meias verdades fazendo uma mobilização maior do que aquilo justifica. Então, em alguns lugares, mentiras mesmo estão funcionando, estão causando problemas. O Irã, fiquei sabendo essa semana, já passou de 1.000 mortes por ingestão de metanol das pessoas achando que isso cura a Covid. Então, quando a gente falou no começo, acho que o primeiro ou segundo episódio, no máximo o terceiro aqui do podcast, do especial,
o Irã tinha acho que 300 mortes registradas por ingestão de metanol, já passou de 1.000. Então o boato continua circulando lá e as pessoas continuam fazendo isso. Esse é uma coisa que certamente faz mal e não tem nada de produtivo de bom para fornecer para a Covid. Em outros lugares, como está sendo aqui no Brasil, medicamentos que foram testados em laboratório em células funcionaram para conter o vírus, começam a ser usados e buscados pela galera como uma solução que vai manter todo mundo bem. Aqui no Brasil, por exemplo, a droga da moda agora é a ivermectina, que é um antiparasitário que em células parece conter o vírus, mas que a dose que se deu em células não é uma dose que faz bem para as pessoas. Mas mesmo assim as pessoas estão tomando como preventivo por aqui para retomar as atividades, como se isso fosse garantir a salvação delas. E o que a gente está vendo aí na Bolívia, no Paquistão e em outros lugares é uma versão dessa, só que com o plasma sanguíneo, que tem um princípio ali dentro de cura, que pode funcionar, mas que não necessariamente comprovadamente funciona, que é o que eu vou explicar agora, que é o seguinte: quando a gente se cura de um vírus, o nosso corpo produz os anticorpos que vão reconhecer aquele vírus e impedir ele de entrar nas células ou sinalizar para o resto do sistema imune atacar. Daí que vem a tal da imunidade protetora, e é o que a gente inclusive tenta fazer com a vacina. Esse tipo de imunidade funciona contra várias outras coisas. Então, por exemplo, é assim que a gente faz para se prevenir, para conseguir impedir que alguém sofra muito com veneno de cobra. Você estava lá andando no mato, levou uma picada de jararaca, ela injetou o veneno no seu corpo, a peçonha. Quando essa pessoa for para um posto de saúde, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o soro, o plasma do cavalo para te proteger do veneno. Como é que isso funciona? No Butantan, em outros lugares que produzem o soro antiofídico, eles injetam um pouquinho de veneno de cobra no sangue do cavalo, deixam o sistema imune do cavalo produzir anticorpos contra o veneno, então moléculas aí que vão se grudar no veneno e vão impedir o veneno de agir no corpo. E depois você extrai litros de sangue do cavalo, que tem bastante, purifica só essa parte que tem os anticorpos, que é o plasma, e distribui isso para as pessoas. Então é o mesmo princípio que a gente usa como soro antiofídico. Em alguns casos de infecções por vírus, já se mostrou que esse tipo de soro contra aquele vírus pode funcionar. Então, surtos de ebola passados, principalmente naqueles em que só 10% das pessoas sobrevivem, como alguns vírus da família do ebola podem fazer, como o Marburg ou o próprio ebola Zaire, o que eles fazem é pegar as pessoas que sobreviveram, extrair o sangue dessas pessoas e purificar desse sangue o plasma, que é a parte líquida do sangue, que é aquele líquido amarelado, sem os glóbulos vermelhos, que é o que transporta oxigênio e que é vermelho, e usar esse plasma contando com os anticorpos, contando com a imunidade que pode estar presente nessa parte do sangue para atacar o vírus. É um princípio que funciona e que muita gente está testando e ensaiando para a Covid. O grande problema aí funciona, mas nem todo mundo, ao que parece, produz anticorpos que são capazes de neutralizar o vírus dessa forma. Aparentemente tem uma outra parte da nossa imunidade que é mais importante ou tão importante quanto para controlar o vírus. Então, por exemplo, as pessoas que não têm sintomas, os assintomáticos, conseguem controlar o vírus no corpo, mas vários estudos já mostraram até aqui que eles não produzem muitos anticorpos. Então, pelo visto, é uma outra parte da imunidade que ataca o vírus e protege essas pessoas que nem chegaram a ter sintomas. Então, ainda é incerto qual é a parte do nosso sistema imune que protege contra a Covid. E como cada um que pega o vírus responde de uma forma, tem gente que tem mais anticorpo, tem gente que tem menos, incertezas empilham aí, né? Você tem um anticorpo que pode ter uma ação protetora e você tem pessoas que podem produzir anticorpo. Então, tem duas ou três incertezas juntas quando você está extraindo plasma de alguém para ver se isso melhora a condição de quem está com Covid. Todos os estudos que eu vi até aqui, usando o plasma de pessoas que se curaram da Covid para proteger pessoas que estão internadas em UTI, registraram melhoras. As melhoras são, por exemplo, menos pessoas morrem, as pessoas saem antes da necessidade de oxigenação, saem antes da necessidade de intubação, mas
não são estudos que fizeram até agora com placebo ou com sorteio. Né? Eu não escolho os pacientes e sorteio para ver quem vai ser tratado. Ou uma parte dos pacientes é tratada, outra parte não é. Os estudos até aqui foram, pega um grupo de pacientes que está mal, dá o plasma sanguíneo para eles e vê se eles melhoram. O que é completamente compreensível numa emergência, mas, como a gente já falou em vários episódios aqui, não é lá a melhor forma de você testar se uma terapia funciona. Tudo isso para dizer que existe um bom princípio por trás do plasma funcionar, ele funciona em outras situações, na Covid é bem incerto, e os estudos que estão vendo estão sendo incertos dessa forma. Eles veem as pessoas melhorando, mas não tem nenhum grande estudo controlado mostrando qual é a condição certa para se fazer esse uso. Então, dá para entender a galera correndo atrás do plasma. Só serve para tratar quem está no hospital, porque você precisa extrair o sangue da pessoa, purificar, testar para ver se esse sangue não está contaminado com outros vírus, como o vírus da hepatite C, como HIV e outras coisas, e aí aplicar em quem está internado e está mal e ver se essas pessoas melhoram. Dentro desse tipo de condição, pode muito bem funcionar, é o que a gente vai acabar descobrindo com o tempo, apesar das incertezas. Da maneira como estão fazendo nesses países, é meio no desespero e é mais gente tentando buscar uma cura rápida do que uma cura, um tratamento feito dentro das condições que eles são feitos para funcionar. Bem, ainda no cenário global, também foram encontradas partículas do novo coronavírus em amostras no esgoto de Florianópolis em novembro do ano passado. E já em Barcelona também encontraram em março de 2019, né, Átila? Isso, e o grande ponto, no qual a notícia inclusive erra, é que não são partículas do coronavírus, é o material genético deles. Posso fazer uma outra tourzinha aqui por o que é isso? Sim, por favor. Você pode o que você quiser. Inclusive, a manchete é da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso, a manchete tá errada mesmo. Vou explicar já o porquê. Mas vamos dar um desconto porque eles tiveram um ciclone essa semana. Passou um ciclone bomba lá, é verdade. Funciona assim. O coronavírus, o SARS-CoV-2, é um vírus que reconhece um receptor chamado ACE2, que está presente no sistema respiratório, que está presente nos nossos vasos sanguíneos, por isso a infecção no corpo todo também, e os problemas sanguíneos que ele causa, e que também está presente no intestino. Tá? Em outros organismos, ele é um vírus gastrointestinal. O parvovírus de gato, por exemplo, é um vírus gastrointestinal. Ele causa mais problemas intestinais do que respiratórios até. E é um vírus complicado pra caramba para gato. O que acontece? Por ser um vírus por conseguir infectar também o intestino, é bem comum o coronavírus sair nas fezes, sair presente no esgoto também. Inclusive, o contágio pode acontecer por aí se o esgoto não for bem tratado e não for bem acondicionado. Na SARS, a gente tem um histórico de uma moradia em Hong Kong que estava com um cano de esgoto rompido, soltando partículas, gotículas de esgoto, conforme o esgoto descia por lá, e teve, acho que mais de 30 pessoas infectadas porque alguém no andar mais alto estava com SARS, com o coronavírus original, o SARS-CoV-1. Então, com o SARS-CoV-2, agora com a Covid, o pessoal partiu para descobrir se o vírus também aparecia no esgoto, e ele aparece bastante. Inclusive, ele é mais detectável no esgoto do que na população como um todo. Ele aparece primeiro no esgoto e você consegue quantificar quantas cópias dele tem no esgoto com uma boa precisão. Então, é um ótimo indicador populacional de se o número de casos está aumentando, diminuindo, ou o que está acontecendo. Qual que é a vantagem disso? O esgoto está coletando água de uma região toda, de um bairro todo. Então, você tem como amostrar, ao mesmo tempo, uma população enorme. Se você encontra o material genético aí dentro, você está agrupando muitas amostras de uma vez só, de muita gente. E o que a gente detecta num exame desse? O exame desse faz assim. O que a gente mais procura do vírus é o material genético dele, porque a reação que aumenta, que produz mais material genético, que é o PCR, é uma reação muito fácil de fazer e com muito potencial. Ela pega uma cópia, um genoma do vírus que está lá dentro, ou alguns, e aí a cada ciclo de reação, que você esquenta e esfria a água com os reagentes,
ela duplica. Então, ela vai multiplicando a quantidade de material genético que está lá dentro. Essa reação amplifica o material genético que está dentro de uma amostra até você conseguir ver a quantidade de material genético, inclusive com o olho nu, assim, ou seja, ou num gelzinho, ou com alguma reação que faz aquilo brilhar, e você consegue saber a quantidade de material genético que tem lá dentro. Isso só detecta a presença do genoma do vírus. Não quer dizer que tem vírus lá, não quer dizer que o vírus é capaz de causar uma infecção. Por que eu faço essa diferença? Porque a precisão desse teste depende de qual é a sonda que você usa para fazer a reação. E muitas vezes, para você ter uma certa sensibilidade e poder detectar bastante coisa, a gente usa sondas que não são tão específicas ou que podem detectar algumas coisas parecidas com o que a gente procura, mas não necessariamente aquele vírus. Então, vou pegar o caso do estudo de Florianópolis. Partículas do novo coronavírus são descobertas em amostra de esgoto. Não são partículas, porque, como eu disse, o que a gente está buscando lá dentro é o genoma do vírus. E você vai pescar esse genoma com uma sondazinha de material genético, que é o que a gente usa, que chama de primer, que é o que vai fazer essa reação. Como que se faz esse tipo de teste? O pessoal volta em amostras coletadas de esgoto de vários meses que estão congeladas e guardadas no freezer, descongela uma parte daquilo e vai usando essa sonda para ver se encontra o material genético do vírus lá dentro. Em Florianópolis não encontraram em amostra nenhuma até novembro, mas a partir de novembro eles encontram algumas cópias do genoma lá dentro. Qual que é o problema que eu vejo com isso? Como eu disse, é um exame que ele não necessariamente é específico. A gente pode encontrar um outro vírus lá dentro que não é o SARS-CoV-2, mas que a sonda também reconhece. Sem eles fazerem o sequenciamento do genoma que eles encontraram, qual é o vírus que está ali dentro, eu, Átila, acho muito difícil de bater o martelo e falar é Covid circulando em Florianópolis desde novembro. Acho interessante, acho coerente, o consistente eles encontrarem a partir de novembro e depois por todos os meses seguintes. É um forte indício. Mas sem sequenciarem qual é o vírus que está ali dentro, uma coisa que vai tão contra a epidemiologia do vírus, uma doença infecciosa que se espalha tão bem quanto essa, já está presente aqui numa cidade que nem registra tantos casos de Covid, que é Florianópolis, eu acho muito estranho. Pode ser, mas por ser uma coisa improvável, que vai contra o que a gente conhece normalmente, compensa muito sequenciarem isso e mostrarem qual é o vírus que eles estão encontrando. Acho perfeitamente possível ter uma série de outros coronavírus que a gente não conhece, que mal causam problemas nas pessoas, circulando por aí, que nunca foram detectados e testados. Porque, de fato, a gente nunca testa para tudo, nunca sabe tudo que tem. Um belo dia, um tempo atrás, há uns 5 anos, o pessoal resolveu testar se existem vírus presentes na nossa urina e descobriram um monte de vírus de rim, de bexiga, que a gente tem o tempo todo no corpo, mas que não causam sintomas e simplesmente nunca tinham sido vistos porque ninguém tinha parado para olhar. Acho que pode ser o caso. O de Barcelona, em especial, é mais marcante ainda por isso, porque o pessoal fez o mesmo tipo de teste de pegar o esgoto, ver se encontra o vírus lá dentro, o material genético do vírus, e no caso de Barcelona, em algumas amostras de março, eles encontraram o vírus presente. Acho muito difícil de ser um resultado certeiro, porque foi só nesse período que eles acharam, não sequenciaram o vírus que está lá e estão usando uma sonda que não é específica. Então, pode ser que o vírus já tenha começado a circular no mundo no ano passado? Pode ser. Acharia muito estranho ele não ter causado um surto tão cedo, porque ele tem um ótimo potencial de ser transmitido. Acho mais provável que ou seja uma versão do vírus que não era tão bem transmitido, ou que seja um outro coronavírus que também testa positivo para essa reação que estão fazendo, mas que não é o SARS-CoV-2 que a gente está pensando que causa a Covid. O que eu acho mais difícil de tudo é a Covid já estar circulando aqui há tanto tempo e a gente não ter percebido. Tudo que eu ouvi foi que tem um monte de vírus nos meus rins e que eles nunca tinham sido detectados antes e que nós vamos todos morrer. Bom, as duas coisas são verdade. Obrigado, Ati. É sempre um prazer. É tudo uma questão de tempo. Passemos agora para o velho continente, começando pela Península Ibérica, já que Portugal exigirá teste de Covid-19 para voos com origem no Brasil. Antes do Átila fazer os comentários dele, mas a gente vai acabar nesse programa aqui repercutindo algumas notícias
da semana passada, né, do final da semana, do início dessa semana, na verdade, né, já que hoje é sexta-feira ainda, porque a União Europeia soltou, né, a lista de países que poderão entrar no país, né, na região europeia, digamos assim, e vão poder entrar nacionais de 14 países na União Europeia. São eles: Argélia, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai. Né? Notaram que o único país latino-americano dessa lista é o Uruguai. Então, várias notícias que a gente comentar no programa de hoje vão girar, né, por conta dessa lista. E é o que acontece. Os países que não estiverem nessa lista, os Estados-membros da União Europeia vão poder tomar medidas próprias. A questão é que isso não vai incluir o espaço Schengen. Então, o que isso quer dizer? Portugal, por ter, né, vários acordos com o Brasil, né, de trânsito de cidadãos brasileiros, cidadãos portugueses, inclusive tem uma informação que a gente... foi do início do podcast do Xadrez Verbal, mas muita gente fala às vezes de imigração, de gente vindo para o Brasil e tudo mais, mas em 2015, né, o ano que a gente começou o podcast, a nacionalidade que mais imigrou para o Brasil foi a de portugueses. Tá? Então, como o Brasil e Portugal têm uma série de acordos, brasileiros vão poder entrar em Portugal, porém, desde que façam teste de Covid-19. Aí vai ser pro Átila comentar o teste, se isso funciona e se isso é bom ou não. A grande questão aqui é o seguinte: se um brasileiro entrar em Portugal, e ele está lá em Portugal, e ele decide, sei lá, alugar um carro para visitar a Espanha ali do lado. Ele pode chegar na fronteira e a Espanha virar e falar: não, meia volta. Aqui você não entra. Ou seja, aquela coisa do espaço Schengen, da abolição de fronteiras internas, só vai valer para esses 14 países citados na lista da União Europeia. Tá? Então é isso. Se Portugal aceitar brasileiros e a França aceitar brasileiros, você pode, sei lá, pegar um voo de Portugal para a França, ou ir a nado. Né? Agora, se a Espanha não aceitar, você não vai conseguir entrar. E por aí vai. Pergunta, é para brasileiros ou para pessoas vindas do Brasil? Então, Átila, a sua pergunta é muito boa, ela é tão boa que eu não sabia a resposta, mas quem tem a resposta é a Juliana Miranda, Juliana com G, da coluna Hora Pois, ou Hora Pois, que é o seguinte: turistas brasileiros estarão vetados no primeiro momento. A resposta para essa pergunta, então, é para pessoas vindas do Brasil. Ou seja, cidadãos europeus, cidadãos portugueses, mas também brasileiros, nesse caso, que tenham razões profissionais de estudo e familiares para entrarem em Portugal especificamente. E, novamente, o Brasil e Portugal têm uma série de acordos desse tipo, né? Então, universidades portuguesas que aceitam o Enem como critério de entrada, cargos em concursos públicos brasileiros que portugueses podem disputar, podem prestar o concurso. Então, acaba tendo uma abrangência relativamente maior. Mas, como eu disse, é uma exceção apenas para Portugal, nesse momento. Mas você foi muito bem de mencionar que não é especificamente para cidadãos brasileiros, mas para qualquer pessoa vinda do Brasil. Então, isso permite a interpretação até de que, em outros países, pode até mesmo não ter a entrada, né, de cidadãos vindos de outros países, ou então, talvez, provisoriamente, né, a União Europeia use Portugal ali como um centro de triagem de pessoas vindas do Brasil.
Entendi. E aí depois, então provavelmente depois, quem tiver em Portugal, se é brasileiro ou não, pode circular lá dentro. Pode ser, faz sentido. Pode ser que eu esteja errado naquilo lá que eu falei, e aí vai ser a questão da gente esperar, até porque é um tipo de mecanismo novo, né? Porque é uma situação que não ninguém falou, olha, como é que a gente vai fazer aqui com as fronteiras em caso de pandemia, quando assinaram o Tratado Schengen em 97? Em 97 todo mundo falou, pandemia, mano, você tá vendo muito filme de Hollywood, cala a boca. Né? Mal sabia ele que 2020 ia ter pandemia, ia ter nuvem do Saara, ia ter ciclone no Brasil e, para o tema aqui do nosso programa, tivemos 2 casos de peste bubônica na Mongólia essa semana. Botaram uma cidade em confinamento na Mongólia por causa de peste bubônica. Século XIII feelings, né? Século XIV. Pois é, praga. E isso que a Mongólia é o país com a maior população nômade do mundo. Então imagina como controlar um surto de peste bubônica. Sobre Portugal, o teste para a Covid ajuda a monitorar e acompanhar. Ainda recomendo que esperem uma quarentenazinha de alguns dias, acompanhando, testando, ou pelo menos mantendo contato com as pessoas para saber como é que elas estão, para ver se deu tudo certo. Eu vi isso acontecendo em Roma, alguém me marcou no Twitter, perdão para a @ que mandou isso, mas eu perdi, falando que um amigo entrou em Roma e por 14 dias o governo italiano ligava para ele todo dia perguntando como é que a pessoa estava, para depois desencanar e saber que está tudo certo. Bem, ainda na Península Ibérica, focos de Covid-19 brotam por toda a Espanha após o país relaxar medidas de confinamento. Sério? O que vai acontecer com a Europa inteira que está em verão agora, curtindo as coisas abertas, né? Aliás, eu posso aproveitar para fazer uma breve explicação do que eu acredito que está acontecendo por lá? Manda. Aparentemente, a Covid tem uma certa sazonalidade, sim, que diminui a transmissão ou favorece a transmissão, né? Diminui para quem está no verão, para quem está em clima mais tropical ou com as pessoas mais distantes umas das outras, e aumenta para quem está num clima mais frio, com ar mais seco, ou pelo menos com as pessoas mais agregadas em um mesmo ambiente. Nem para a gripe a gente tem muito certo se o que faz a sazonalidade são fenômenos ambientais ou humanos. Provavelmente são as duas coisas juntas, né? O ar fica mais seco e mais frio, e isso favorece a permanência do vírus no ar, e as pessoas ficam mais em ambientes fechados, com janela fechada, circulando e respirando o mesmo ar, e isso favorece a transmissão entre pessoas. Mas nem para a gripe, que convive conosco há mais de 100 anos, a gente tem isso tão claro. Para o coronavírus eu não espero que tenhamos também. Mas o que eu acredito que acontece é que um pouco da transmissão o vírus ou favorece ou desfavorece, de acordo com a estação. Se o seu país já está com o número de casos, com a transmissão próxima de 1, que é aquele número que é o RT, que é o número de pessoas que alguém infectado infecta, se esse número está próximo de 1, especialmente um pouco abaixo de 1, mas é muito difícil dele chegar lá embaixo, a não ser que você imponha um lockdown severo como a China fez, a doença já está quase controlada. Se um país desse sai da temporada de gripe, como é o caso de grande parte da Europa, a doença já estava quase controlada, o ambiente ainda joga mais em favor e ela fica mais controlada ainda. Então a transmissão diminui para menos do que 1, também por uma ajuda do vírus. Se a sua transmissão continua acima de 1, vou chutar um número aqui, eu não sei dizer para vocês o quanto que a sazonalidade importa nesse número, mas estou criando uma situação hipotética. Se a sua transmissão ainda está com 1,5, 1,6, 1,3 por pessoa doente, ou seja, a epidemia segue em curso, a sazonalidade vai baixar, mas ela não vai baixar para menos do que 1 e a epidemia continua acontecendo. É o que a gente viu nos Estados Unidos, é o que a gente está vendo na Rússia. 2 países que estão numa região que já saiu da temporada de gripe, os países vizinhos já têm um controle maior de casos, seja o resto da Europa, seja o Canadá, mas que mesmo assim continuam com o número de casos aumentando, porque apesar do clima jogar a favor, o número de pessoas que alguém infecta não caiu para baixo de 1. Então a epidemia segue em curso. Aqui no Brasil a gente está vendo o oposto. O número de casos já estava acima de 1 e
a sazonalidade aumenta esse número. Então, em muitas regiões, como no sul do país, que estavam controlando a situação, saiu de controle agora. O que eu acredito que está acontecendo em grande parte da Europa agora quente, vai ser que esse número já devia ter caído pela contenção deles e por causa da sazonalidade para 0,8, 0,7, que é uma diminuição bem grande do número de casos. Mas com muita gente começando a se aglomerar, o número vai voltar a circular ao redor de 1 ou um pouco mais do que 1 em cada região dessas. Isso vindo de uma semana onde soltaram vários estudos falando que os governantes não deviam olhar só para esse número e eu estou aqui olhando só para ele. Mas, justamente, eles estão numa condição ambiental favorável, mas jogando agora com o fator humano e abraçando que os casos vão aumentar mesmo no verão, porque eles precisam dessa grana e das pessoas circulando, e os casos de fato estão aumentando. Agora a gente cruza o Mar Celta em direção ao Reino Unido, que na contramão da abertura decretou lockdown em Leicester. O que aconteceu por lá? Que eu não consegui ver a notícia. Em Leicester, a gente teve a cidade com a maior taxa de infecção por Covid-19 no país. E a taxa de infecção está em 135 casos para cada 100 mil habitantes nos últimos 7 dias, número 3 vezes maior do que a segunda cidade com mais contágios no país. E aí o secretário da Saúde, o Matt Hancock, disse que lojas não essenciais em Leicester terão que fechar e, como crianças foram particularmente afetadas por esse surto, as escolas também precisarão fechar a partir de quinta-feira. Ou seja, é possível que seja aquele caso de que a gente já mencionou várias vezes aqui no programa e diversos governantes aqui no Brasil, pelo jeito, não ouvem o nosso programa, que falam, não tem problema abrir escolas, as crianças não ficam infectadas, meu nome é Crivella. Estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Aleatório, completamente. Aleatório, uma pessoa que se chama Crivella. E aparentemente foram as crianças em Leicester que ajudaram o vírus a ficar transitando até a taxa de infecção de 135 para 100 mil habitantes. Tá aí mais um exemplo de um lugar que está fazendo exatamente o que eu estava falando até agora, de, apesar de estar num tempo favorável, num período favorável, continua vendo os casos aumentando, porque as pessoas continuam se juntando. E o Reino Unido, diga-se de passagem, é um dos lugares com a pior adoção de máscaras, em especial na Europa, que já tem pouca gente usando máscara em relação ao resto do mundo que controla o vírus. E o Felipe não citou a segunda cidade britânica, né, em taxa de contágio, mas Liverpool tá vindo forte aí, né? Era uma piada? Eu não peguei. Não, por conta da comemoração do título. Ah, sim, tá, ok. Agora faz todo sentido. É uma coisa de futebol, né? Tô brincando, mas eu vi a galera comemorando junta. E, pois mais aglomeração. Cara, 30 anos sem ser campeão, eu dou até um desconto, viu? Mas, vou aproveitar o ensejo aqui do Reino Unido para falar isso. Eu estava acompanhando o crescimento da epidemia nos Estados Unidos e a gente vai falar do país ainda, mas eu vou adiantar essa discussão. Para ver se eles veriam um aumento do número de casos nos lugares onde teve mais protesto, onde teve mais aglomeração, por causa do assassinato do George Floyd. E, de fato, tem algumas cidades em que os casos aumentaram, mas a grande maioria não. Em compensação, onde mais estão aumentando os casos, lá são os lugares onde as pessoas estão se aglomerando em ambientes internos, como bares e restaurantes. Flórida. A gente já falou algumas vezes aqui, né? Tem um certo nome aleatório que o Felipe deu aí de quem, inclusive, está reabrindo esse tipo de comércio, onde as pessoas vão se aglomerar mais, mas eu não estranharia no Reino Unido se, onde o pessoal estava comemorando do jogo, até tem um pouquinho de aumento de casos, mas não tanto, menor do que em regiões onde as pessoas continuam se aglomerando em lugares fechados, como as crianças na escola. Isso. Bem, agora a gente cruza o Mar do Norte em direção à Suécia, já que o governo local anunciou comissão para avaliar resposta à pandemia. Um certo atraso, né, Átila? Assim,
O que está acontecendo, a Suécia está com a situação mais sob controle agora, o número de casos está caindo, o número de mortes está caindo diariamente. Acredito que seja por conta da sazonalidade, como eu já falei de outros lugares, isso para mim está cada vez mais evidente, mas mesmo assim a Suécia continua como um dos piores lugares na Europa. A Bélgica, que registrava aquele monte de mortes a mais, como a gente já falou lá atrás, no 6º ou 7º episódio, caiu, está super controlada a situação lá, apesar de ter as pessoas voltando para a rua agora com reabertura comercial, e a Suécia segue com um cenário pior em casos e até mortes por milhão de habitantes diárias do que a Bélgica. Então a situação lá não se controlou mesmo. E eu não vi nenhum número até agora dizendo que eles atingiram a tal da imunidade coletiva. Até o fim do ano o cenário vai estar mais claro, mas nada indica que a estratégia que a Suécia tentou, que foi essa de deixar o curso da pandemia seguir relativamente mais solto por critério das pessoas se recolherem, tenha funcionado. Assim. Pode ser que daqui a 2 anos a gente descubra que o total de casos sueco foi bem mais baixo do que o dos outros países ou aconteceu muito mais cedo. Mas até aqui o cenário não é bom, não. Bem, passemos para mais uma notícia global, já que as drogas ficaram mais caras e menos puras devido à pandemia, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas. Isso, segundo o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, as drogas elas estão sendo agora, os produtos químicos para produzirem, por exemplo, metanfetamina, estão ficando mais caros. Além disso, a matéria-prima vinda do leste asiático também está mais cara devido a questões de transporte, já que agora você tem menos voos, menos comércio, menos possibilidades de onde muquear a sua carga, bom português. Então, as drogas estão mais caras e aí, para produzir mais drogas, estão produzindo drogas menos puras, já que aí você passa a diluir em outros produtos, passa ali a colocar outras coisas e tudo mais. Então, a pandemia, criada pelo Átila, que queria ficar famoso, na verdade está contribuindo aí para uma péssima qualidade das drogas consumidas pelo mundo. Então, acaba sendo um efeito colateral, digamos assim, da questão da pandemia, especialmente com drogas sintéticas. E, ao mesmo tempo, o consumo de drogas não estaria diminuindo, ao contrário do que as pessoas poderiam pensar, embora os dados de 2020, por motivos óbvios, até pelo fato de estarmos supostamente ainda no ano de 2020, não termos os dados totalmente completos. A gente, inclusive, vai falar ainda sobre isso aqui nesse programa, essa questão do uso de substâncias, mas uma matéria, um relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime. Átila, algum comentário sobre drogas? Antes de tudo, eu peço desculpas às drogas por ter piorado a qualidade delas. Mas a culpa é toda sua. Culpa é minha. Mas falando sério, no começo eu achei que fossem drogas tipo fármacos, que também pode estar acontecendo o mesmo fenômeno. Depois que eu fui entender que eram drogas. Mas com fármacos já tem esse problema acontecendo. Em muitos lugares do mundo, o estoque de certas drogas estão acabando. Por exemplo, aqui no Brasil começa a ter falta de anestésico, que é o que eles usam para manter as pessoas entubadas. Para você ficar entubado com aquele snorkel enfiado pela traqueia, que não é uma coisa muito legal, então tá aí um bom motivo para você ficar em casa, você tem que estar sedado, tem que estar apagado, em coma, induzido, porque senão o corpo tem o reflexo de pôr aquilo para fora, é um incômodo
sei lá, inominável, está acordado enquanto você está com aquele tubo no pescoço. Então, o que se faz aqui? Aqui, em qualquer lugar do mundo, tem que se sedar a pessoa para ela ficar entubada. Por mais que tenham respiradores suficientes, em alguns lugares já estão faltando sedativos para manter as pessoas entubadas, porque o mundo inteiro, de repente, tem uma demanda absurda por isso, e antigamente as pessoas ficavam sedadas por algumas horas para uma cirurgia, e isso era a maior parte da demanda. Agora, esse tipo de cirurgia tem acontecido cada vez menos, porque as pessoas estão evitando ir no hospital, só que agora as pessoas têm que ficar sedadas por dias, por muito tempo. Então, oxigênio tem faltado no mundo todo, sedativos tem faltado no mundo todo, insumos para várias drogas tem faltado, o material base delas, porque certas drogas estão mais em demanda pelo mundo todo. Então, fármacos em geral já estão passando por essa aumenta de demanda e problema em fabricação, distribuição e cadeia. Não me surpreende com drogas ilícitas as mesmas coisas estarem acontecendo, apesar do consumo delas ter aumentado. E falando em drogas, né, Átila, a OMS declarou que a vacina testada no Brasil é a mais avançada em pesquisas. Antes do Átila comentar, rapidinho, né, essa foi uma coluna do Jamil Chad, mas a gente também tem notícias sobre testes de vacina na China, incluindo aí usando militares chineses que está um pouco incerto se eles foram voluntários ou se voluntariaram eles para os testes da vacina, porque inclusive teria lá pulado uma etapa, e também uma empresa privada, conhecida lá por uma pílula azulzinha, também estaria desenvolvendo uma vacina que também estaria promissora, né? Então, Átila, sobre essa vacina que vai ser testada aqui no Brasil, sobre toda essa discussão de vacinas, o que você tem a atualizar aí os nossos ouvintes? A gente já falou do plasma, já falamos de esgoto, agora vamos falar de vacina, né, para dar uma levantada. Perfeito. Para dar uma levantada. Então, vou começar com a vacina da Pfizer. Pegou? Mas eu sugiro começar com essa, porque ela deixa bem claro mesmo o que está acontecendo com as outras. As vacinas têm um passo a passo de fases que estão um pouco misturadas agora, estão acontecendo em sobreposição pela correria que está o mundo inteiro atrás de desenvolver vacina. Mas normalmente depois que você já testou nos bichos, chegou no modelo de vacina que você quer para as pessoas, primeiro vem um teste pequeno, num grupo bem pequeno de pessoas, da vacina só para ver se essas pessoas saudáveis não têm uma reação adversa contra ela. Se as pessoas não têm uma reação adversa, num grupo de 20, 15, 30 pessoas testadas, você começa a testar essa vacina num grupo maior de pessoas, 100, 200, para ver se as pessoas produzem uma imunidade contra o que está presente na vacina. Então, vê se aparecem anticorpos nas pessoas que foram vacinadas. Se você viu que ela não causa problemas, efeitos adversos e desenvolve anticorpos, você avança para a terceira fase, que é vacinar as pessoas que vão se expor ao vírus, voluntária ou involuntariamente, para ver se essas pessoas que produzem anticorpos estão protegidas de fato contra o vírus. Com a Covid agora, isso tudo está super misturado. Tem vacina que entrou para teste e já testou as duas coisas de uma vez. Se as pessoas têm reação adversa e se elas não têm, se elas produziram anticorpos. Foi o caso da vacina da Pfizer, que mostraram que teve um pouco de reação adversa, se não me engano, mas não foi tão séria, e as pessoas produziram anticorpos no corpo delas, mas ninguém viu se esses anticorpos são protetores. Agora vão ter que dosar alguns milhares de pessoas, porque você precisa de milhares de pessoas se expondo, seguindo com a vida delas, fazendo o que elas têm que fazer, para ver se algumas se infectam ou não com o vírus e o quanto que a vacina protege. Então eu vou acompanhar 12 mil pessoas, 6 mil vacinadas, 6 mil que não vão receber vacina. Se das 6 mil que não receberam vacina, 600 pegaram o vírus, e das 6 mil que receberam a vacina, 50 pegaram o vírus, eu estou vendo que a vacina é muito protetora. É por aí que vai. Essa fase de teste tem que acontecer em países que têm vírus. Países onde o vírus continua circulando e as pessoas continuam se expondo para você conseguir em pouco tempo ver essa diferença de um número considerável de casos.
O Brasil é um ótimo país para fazer isso, porque o vírus segue correndo solto por aqui. Por isso temos a empresa testando a vacina aqui chinesa e a vacina de Oxford, a vacina que a OMS comentou, sendo testada no Brasil. Quando a OMS diz que essa vacina é a mais avançada, ela está falando justamente de quais etapas dessa vacina já cumpriu. O que a OMS está constatando é só que ela já foi testada em outros cantos e agora eles já estão vendo se ela é protetora ou não nas pessoas. Não é que ela é a mais avançada em termos de funcionar bem. É mais avançada em termos de que os testes dela já estão mais adiantados. Tanto ela quanto a vacina chinesa promissora que estão fazendo teste aqui no Brasil. Eu acredito que até o final do mês de agosto a gente já tem esses resultados, já tem a gente infectado o suficiente, o Brasil com certeza é muito competente nisso, para dizer se essas vacinas são protetoras ou não. Aí eu vou dizer que são vacinas avançadas e com resultados promissores. Quando divulgarem quantas pessoas vacinadas pegaram o vírus versus quantas pessoas não vacinadas pegaram. As duas vacinas que estão em teste no Brasil já estão nessa fase e a vacina da Pfizer agora vai para essa fase dentro dos próximos meses para a gente acompanhar. Então, avançada, adiantada, promissora, porque elas já passaram as etapas de não ter efeito colateral e já estão na etapa de ver se elas são protetoras. Se elas vão ser protetoras depende do vírus, é o que a gente vai ver agora. Mas uma coisa, Átila, que eu estava completamente por fora. Você falou de vacina de Oxford e também do teste de uma vacina chinesa aqui no Brasil. Que treta é essa? Não estou ciente. Eu achei que era uma, que é essa chamada aí de Oxford, mas é mais de uma, então, que estão testando Por colaboração internacional, são duas que estão sendo testadas aqui. Tem a vacina do grupo de Oxford, que era uma vacina que já estava sendo desenvolvida para outro vírus e foi cooptada pela Covid, por isso ela já está tão adiantada. Eles estão testando no Brasil e na África do Sul, para ver o quanto que isso protege, porque são dois países que estão com os casos aumentando bastante e com os quais eles têm colaboração. E para não ficar para trás, eu acredito, o governo de São Paulo, se eu não me engano, está testando junto com o Butantan aqui uma vacina que, se eu não me engano, o nome é Sinovac, que é uma das vacinas chinesas que está em desenvolvimento, para uma outra estratégia também em São Paulo. Então, que eu saiba, são pelo menos duas vacinas internacionais sendo testadas no Brasil. Sou a favor de trazerem mais vacinas para cá, inclusive, para testar, porque se uma delas funciona, a gente já tem um acesso mais privilegiado às doses e às outras condições. E só para deixar claro, eu falei isso numa live já, mas essas vacinas que vieram ser testadas aqui são vacinas que já passaram pela fase de segurança. Então, teoricamente, a fase mais incerta e onde tem mais potencial para ter reação adversa já foi feita fora do Brasil, que é a primeira fase que eu falei ali de testar em pessoas saudáveis, e o que estão vindo testar aqui é ver se nas pessoas vacinadas ela protege ou não. Então, estão sendo cobaias, mas estão sendo cobaias do que a gente pode oferecer melhor, que é pessoas que podem pegar o vírus. Cobaias de se faz bem ou mal já foi feito fora. Então, eu só queria deixar claro que a manchete desse programa é: Átila aceita que população seja cobaia. Cobaia chinesa. Tá? Já somos cobaia da Covid. Para polemizar ainda mais. Mas, seguindo um pouquinho aqui a discussão ainda dentro disso, vai ser um fator bastante complicado se o que acontecer aqui no Brasil é a vacina da Sinovac dar certo, porque com certeza vai ter gente falando que não vai tomar a vacina chinesa e que isso é um plot de dominação mundial. Isso aqui, assim, o movimento anti-vacina, que já é terrível, vai ter um motivo a mais para ser pior. Já politizaram e já partidarizaram isso fortemente. Já tem gente falando que São Paulo está servindo de cobaia da China e é sujeito à China, não sei o quê. Já me cobraram eu ser cobaia também, porque afinal eu sou funcionário chinês no Twitter. E vai ser complicado. Não, e existe uma grande teoria da conspiração também em relação à vacina e ao 5G, né? Que daí seria tudo parte do mesmo esquema, né? E por outro lado, já tem gente também falando que essa vacina que está sendo testada no Brasil é a vacina do Bolsonaro. Para juntar tudo, né? A nossa sorte é que a gente é muito incompetente em desenvolvimento de algumas tecnologias e não estamos com o 5G instaurado no Brasil nem sendo testado. Então não dá para culpar isso, mas na Inglaterra teve um movimento muito grande de derrubar e queimar a antena de 5G porque é o 5G que estava espalhando a Covid. Na Espanha também. Não sei.
Na Espanha também. Então, quer dizer, tá aqui o Brasil para provar que não precisa de 5G não, mas... Bem, e fechando, né, também essa questão das drogas, né, a gente vai ali para a África do Sul, já que a proibição do tabaco causa boom no contrabando de cigarros. Antes que os nossos ouvintes perguntem qual é a relação disso com o coronavírus, é que a África do Sul provisoriamente aboliu o uso do tabaco por conta do coronavírus. Então, brevemente proibiu, né, o uso do tabaco, já que o tabagismo afeta em relação ao coronavírus, segundo o Átila. Segundo o Átila, claro. Mas eles tinham proibido o álcool também, né? Não, era... Sim, foi onde teve tinham proibido as lojas de bebida, lojas de licor, né? As liquor stores. Antes de cruzar o Atlântico em direção ao continente americano, mais uma notícia global, já que o número de casos confirmados de Covid-19 ultrapassou 10 milhões mundialmente. Entramos numa outra fase delicada da Covid, que é uma fase de um crescimento mais rápido. Na verdade, a notícia fala que a gente ultrapassou 10, mas hoje, enquanto a gente grava, a gente já ultrapassou 11, na verdade, milhões de casos. E deve passar logo mais, porque o mundo começou a registrar um aumento de casos. A gente teve uma estabilidade do número de casos ali entre março e maio, mas desde o começo de maio, nós estamos tendo um aumento semanal. Não dá para falar diário, porque fim de semana os casos caem no mundo todo por causa de como funcionam as notificações. Mas se a gente faz uma média semanal, o mundo vem subindo o número de casos constantemente. Nós estamos agora, dia 2 de julho, foi o primeiro dia mundial, o primeiro dia em que o mundo registrou mais de 200 mil casos por dia. Então já entramos no outro regime agora. Ficamos bastante tempo dentro da casa dos 100 mil casos, mas estamos registrando agora por volta de 200 mil casos por dia novos. Ou seja, a gente vai bater 1,5 milhão de casos por semana, toda semana agora, se continuar nesse ritmo. É sinal de que o vírus está entrando em mais regiões. A América Latina já domina em número de casos, a África também tem subido muito no número de casos total, a Ásia tem subido no número de casos puxada pela Índia, a América do Norte continua crescendo em casos por causa dos Estados Unidos. Só a única região que eu sei que diminuiu o número de casos foi a Europa, tanto a União Europeia quanto a Europa como um todo, apesar da Rússia estar com o número de casos subindo. Então, a doença está se espalhando pelo mundo. O que eu acho bastante interessante é que o número de mortes ainda não vem seguindo a mesma tendência, o que pode significar algumas coisas. Pode ser que o mundo está chegando em tratamentos que funcionam melhor, o que é bem provável também, né, com anti-inflamatório, com anticoagulante, com o momento certo de intubação das pessoas para oxigenar, com outras tendências dessa linha, é de se esperar que a mortalidade caia de fato. Mas o que eu acho que está acontecendo agora é que a Europa, em especial Espanha e Itália, devem ter passado por muito mais casos do que eles tinham condições de testar e acompanhar. Tanto que eles falaram isso, que estavam só contando as pessoas internadas com casos. Então, o que a gente está vendo agora é uma estabilidade no número de mortes e um aumento de casos, mas o que deve estar acontecendo agora é um aumento de testes e detecção desses casos, enquanto a doença deixa de acontecer principalmente na Europa e começa a acontecer nos outros continentes. É um paralelo que eu vejo para o Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um número de casos subindo e um número de óbitos constante. Mas se você vai olhar por estados, o que acontece é que só São Paulo tem um óbito relativamente constante. Outros estados como Rio de Janeiro, Pará, Amazonas caíram de óbitos, enquanto alguns estão subindo agora. Então, o que acontece? Você olha para o país, os números diários parecem estáveis. Quando você vai olhar por região, algumas regiões aumentaram e outras diminuíram. E o que acontece é que agora as mortes no Brasil aumentaram em estados que testam mais as pessoas. Então, você vê um aumento de casos, porque isso está acontecendo em lugares que têm condições de testar e acompanhar.
sem necessariamente ver um aumento de mortes. É o que eu acho que está acontecendo no resto do mundo, conforme todo mundo se adequa para fazer uma testagem relativamente melhor. E olhando para o Our World in Data, de fato, a América do Sul vai subindo em casos, a América do Norte está subindo em casos, a Ásia está subindo em casos, só quem está controlando com uma tendência de queda é a Europa. Bem, indo para a América do Norte, os dois estados mais populosos, né, Nova York e Califórnia, recuam em reabertura de bares e restaurantes. São os lugares que mais tiveram problema nos Estados Unidos, são os estados que demoraram mais para adotar máscara, que não estão adotando máscara obrigatoriamente agora e que reabriram espaços fechados como bares e restaurantes. O governador do Texas deu essa declaração há umas 2 semanas atrás, que se ele pudesse voltar no tempo e desfazer alguma coisa, teria sido a abertura precoce desses lugares. Infelizmente, são os lugares que vêm se confirmando como as maiores fontes de transmissão comunitária. Como a gente chegou a falar no programa passado do Japão sobre isso? Não me lembro. Não? O programa passado a gente gravou tem 3 anos já, não lembro. Então deixa eu me repetir aqui se a gente falou, mas o Japão fez isso. O Japão tem um rastreio de contatos muito bom. E o que eles fizeram foi, pela reconstrução de quem foi infectado, ver quais são os ambientes onde tem mais transmissão de Covid. Todos os grandes grupos de transmissão lá aconteceram ou em hospitais e casas de cuidado de idosos, o que é esperado e tem acontecido no mundo todo, ou em ambientes fechados com aglomeração em que as pessoas falam muito alto. No Japão foi karaokê, principalmente, restaurantes, bares, uma ou outra igreja e academia de ginástica. Então, apesar do trabalho ter voltado lá, apesar da aglomeração que eles veem em transporte público, os lugares onde eles viram mais casos são esses onde a exposição é mais longa, onde a pessoa passa bastante tempo dentro de um espaço fechado, falando alto e dividindo o mesmo ar com os outros. Se isso acontece no Japão, que está controlando relativamente bem a pandemia, é de se esperar que tenha o mesmo efeito em outros países pra caramba. E falando em Texas, o governador do Texas, o mesmo que queria viagem no tempo, né, já que eu também queria, o Greg Abbott, que é um cara que ficou conhecido, né, quando ele foi membro da corte do Texas e possibilitou, digamos assim, o direito a um monumento aos 10 mandamentos em frente ao Capitólio Estadual em 2005, ele também determinou o uso de máscaras, tá? No estado. E quem se recusar a usar máscaras vai pagar uma multa de 250 doletas. Aí falaram que, aquele papo bem Texas, né, do governo mandando fazer alguma coisa, ditadura e tudo mais, ele falou, não, ninguém vai ser preso por isso, só tem que pagar multa. Então, sei lá, tá com cara de que se a pessoa enrolar para pagar, depois ela vai poder dar um migué aí na dívida, não sei, de qualquer jeito, mas o Greg Abbott determinou aí o uso de máscaras, não sei se está nos 10 mandamentos. E outra coisa que ele também tem de notório, isso aqui eu fui colar, eu não sabia, ele foi apenas o 3º governador eleito em algum estado dos Estados Unidos que é cadeirante. No caso, o primeiro da história do Texas. Lembrando que os Estados Unidos têm uma questão muito interessante, a gente falou recentemente no programa Xadrez Verbal, que o Lenin Moreno, do Equador, se tornou o primeiro presidente eleito cadeirante. Por que a gente fez essa distinção? Porque os Estados Unidos teve como presidente o Franklin Delano Roosevelt, que era cadeirante, só que ele nunca foi eleito com as pessoas sabendo que ele era cadeirante, porque era a década de 1930, então isso conseguia ser ocultado da população, né? Então ninguém sabia que ele era cadeirante porque ele temia o preconceito, né, se as pessoas soubessem. Então tá aí sobre o Texas. Existe um debate muito grande também nos Estados Unidos sobre o uso da máscara ou não, né? Inclusive viralizou
aquela assembleia popular em Palm Beach, né, das pessoas dizendo por que não usariam as máscaras, enfim. Mas no caso texano, né, acho que uma das figuras mais proeminentes da política do Estado, que é o Ted Cruz, né, senador republicano, ele tem sido visto em público usando a máscara e dando o exemplo, né, mostrando que, por mais que tenha um recorte ideológico, até mesmo figuras do Partido Republicano têm endossado o uso das máscaras em público. Fundamental, porque partidarizar o uso de máscara é a pior coisa que podia acontecer. O pessoal transformar isso numa atitude política. Máscara protege todo mundo, independente do partido que você votou. Eu acredito que em muitas regiões é o único fator que explica como a gente consegue minimamente controlar os casos de não explodirem ou aumentarem. Inclusive, para a galera que defende imunidade coletiva, que a imunidade de rebanho aqui no Brasil, por vários motivos, ela teoricamente vai aparecer primeiro, vai acontecer antes em lugares com mais distanciamento e com mais uso de máscara, que a ideia da imunidade coletiva ela acontece quando o vírus só encontra pessoas que já estão imunes contra ele, que já estão protegidas e a doença não consegue mais circular tão bem. Se as pessoas estiverem usando máscaras, isso empilha em cima dos fatores, contribui para a gente chegar nesse tipo de imunidade protetora muito antes. Então, ao invés de você ter que ter 80% das pessoas infectadas e protegidas, você só precisa de 40%, 50%. Isso ainda é teórico, a gente não tem esses números tão claros, mas com certeza distanciamento e máscaras reduzem qual é o teto que a gente precisa ter de casos antes de estar protegido. Agora, ao sul do Rio Grande, a gente dá um peão, né, pela nossa quebrada latino-americana, começando pelo argentino, que atravessou o Atlântico sozinho em barco à vela para rever o pai de 90 anos. Então, essa é uma notícia que eu coloquei aqui porque ela é bonitinha, em bom português, porém eu também quero a opinião do Átila. Mas o Juan Manuel Balesteiro, ele tem 47 anos, ele estava numa ilha portuguesa chamada Porto Santo, né, e poderia passar ali a quarentena num lugar isolado, quase não afetado ali pelo coronavírus, porém ele disse que estava temendo deixar o pai dele sozinho no fim do mundo, encheu o veleiro de atum enlatado. Adorei esse cara, porque enquanto tiver atum enlatado no mundo, eu não morrerei de fome. Frutas e arroz, e zarpou para a Argentina. E numa viagem de 85 dias num barco à vela de 9 metros, né, de comprimento, mais ou menos, ele chegou em Mar del Plata para visitar o seu pai. E eu não queria permanecer como covarde numa ilha só porque não havia casos da doença. O mais importante para mim era estar com minha família. Aí, assim, claro, a gente está resumindo bastante aqui a matéria, uma matéria do New York Times, inclusive, mas eu queria saber do Átila o seguinte: o fato dele ter viajado sozinho autoriza ele sair de casa. Se tivesse outra pessoa no barco, ele não poderia. Você não autorizava. Se eles estavam num lugar que não tem casos registrados, não tem tanta preocupação, né? Se alguém, por exemplo, viesse da Nova Zelândia tomar um café aqui no Brasil, tá super tranquilo. Essa pessoa não pode voltar depois, mas ela tá super convidada a vir. Meu Deus, virou sequestro! Entendeu? A questão é meio que essa exposição mesmo. O inverso eu ia achar complicado. Se o pai dele tivesse saindo de uma ilha isolada para ficar com o filho num país onde os casos estão acontecendo, é mau negócio. Mas quanto tempo vai ser a viagem dele? Se for de 2 semanas, mesmo se tivesse caso lá, a quarentena dele no barco já tá valendo. Então tá aí, fica a sugestão para os nossos ouvintes de passarem a quarentena num barco no meio do Atlântico. Havana anuncia saída de confinamento e toda Cuba volta ao normal após a pandemia.
Os nossos ouvintes cobram você falar mais de Cuba, viu, Átila? Você é um comunista de Araque, que não fala de Cuba. Tá aí, pode ser o próximo estudo de caso já. Seria muito bom. Deixei Cuba de fora mesmo e já podia ser o próximo estudo de caso. Mas eu não sei, eles conseguiram zerar os casos lá do país? Eu não acompanhei, de verdade. Não é que zerou o número de casos, é que Havana era o principal ponto, né, de contágios em relação a Cuba. O restante do país já iniciou a gradual saída das medidas de confinamento. Muito provavelmente também deve estar ligado, né, à indústria do turismo, que nem a gente comenta sobre a Europa, embora no caso europeu a gente fale muito do turismo intra-europeu. Né? Eu não sei, sinceramente, como é que vai ser para pessoas irem até Cuba, né? Se vai ter essa demanda, pode ser que assim, que a gente fale aqui com cautela, mas que no fundo tem um monte de turista europeu louco para querer viajar para algum lugar e já estão comprando as passagens para Cuba, não sei. De qualquer maneira, Cuba vai sofrer um impacto muito grande por conta dos cruzeiros, né? Porque é uma das principais formas de chegar à ilha, né? Isso, e cruzeiros o Átila não autoriza recomendo. De jeito nenhum. O Átila já falou várias vezes aqui sobre cruzeiros. É sacanagem. Pois é. O Átila, inclusive, ele matou toda a nossa chance de receber patrocínio aí com umas passagens para o Caribe. Mas a Havana começou agora essa abertura gradual, que vai começar pela reativação do transporte público e de alguns setores de serviços. Tá? No total, Cuba, com 11,2 milhões de habitantes, teve 2.348 casos, com 86 óbitos. Eles tiveram um controle muito bom. Eu estou vendo aqui os números. Eles tiveram começo do surto sério. E aí, por sério, entenda-se, menos de 1.000 infectados no total até o meio de abril. Mas de abril para frente eles conseguiram conter muito bem os casos. Viram um pequeno aumento durante o mês de junho agora, mas eles estão com 46, por volta de 40 a 50 pessoas com infecção, com Covid no país, ou seja, estão próximos do zero, próximos de controlar, embora a gente já viu com a Nova Zelândia que esse controle nunca seja garantido, né? Com a Nova Zelândia, com a China, com todo mundo. Ainda na região do Caribe, para atacar rival, Maduro emula Trump e chama coronavírus de vírus colombiano. É curioso, né, que os próprios detratores do Maduro chamam ele de colombiano, né? Porque isso é uma questão bastante presente na política venezuelana de atribuir, né, ao fracasso do país a influência do vizinho a oeste, e a família do Maduro tem raízes colombianas, isso até por conta da própria formação do país. E é mais Eu não conheci essa treta. Tem que ouvir mais Xadrez Verbal. E fica aqui o puxão de orelha no ar. Mas é mais um exemplo daquela coisa do Trump falar em vírus chinês, Kung Flu, só que numa versão local, né? A culpa é da Colômbia, são os colombianos que estão trazendo, a doença está chegando pela fronteira, ou os venezuelanos que foram para a Colômbia e estão voltando. E aí ele disse assim, a melhor vacina é cuidar de si mesmo, cuidar da família, cuidar do trabalho. Colocar a máscara, romper as cadeias de contágio, cuidar da pandemia na Venezuela e cuidar da fronteira com a Colômbia para que o vírus colombiano não entre mais aqui. Átila, comente, o vírus é colombiano? Mas não é colombiano não. Até onde a gente sabe, é de Rubem mesmo. E o vírus não tem nacionalidade, né? Para não falar disso tudo. Mas a gente vai ter ainda discussão sobre de onde ele veio, por que ele circulou. Tem alguns mistérios ainda aparecendo em relação à origem do vírus, mas ele pode aparecer onde for. Apesar disso, ele não tem nacionalidade, não. Peru anuncia fim da quarentena e diz que
pandemia está em franco declínio. Mas daí eu pego uma declaração do Martim Vizcarra, presidente peruano, no começo da semana, no qual ele disse que fizeram 1.661.324 testes, do total 282.365 deram positivo, né? E o Peru que estava próximo aí da marca de 10 mil óbitos. Eu não vou dizer o Peru, Átila. Eu não vou dizer nem que é franco, nem que é declínio. Peru continua com os casos estáveis ou com tendência de subida. Olhando pelo menos para o número de casos registrados por eles diariamente, tem alguma diminuição no número de mortes até agora, ou alguma diminuição no número de casos, mas pelos números oficiais, pelo menos, não dá para ver declínio, não. E eu tinha lido recentemente também de que o grande problema do lockdown no Peru, por conta dos hábitos culinários do país, de que as pessoas comem muitas coisas frescas, né? E isso faz com que cerca de 1/3 da população não tenha refrigeração em casa. Então as pessoas vão muito às feiras populares, né? Isso teria sido um problema aí durante essa etapa de isolamento social, no qual o governo foi bastante rígido. Esse aspecto econômico, esse aspecto de consumo é um problema em todo canto, né? Onde o pessoal pode estocar, guardar, onde você tem condições de refrigerar a comida e não voltar a circular, é muito mais fácil de conter a pandemia do que em lugares onde as pessoas têm uma renda que é semanal, que é quinzenal, ou que não tem condições mesmo de guardar e estocar o que estão fazendo. Vídeo o pessoal que vai no Ver o Peso na região norte, né? Então, é muito mais complicado lidar com a situação nessas condições mesmo. Isso. Agora, uma boa nova, né? Já que os colombianos que dormiam no aeroporto de Guarulhos conseguiram voltar ao país natal. Primeiro, por que eles estavam presos aqui? Eu não entendi até agora por que a Colômbia fez isso. Porque esses colombianos não tinham condições de pagar o voo de volta, que até por conta da pandemia estava com um preço inflacionado. Então a Colômbia não estava dando apoio para o pessoal ter como voltar de cá. E isso. Agora deram? Basicamente uma série de ONGs, tanto brasileiras, voluntários brasileiros, fizeram vaquinhas, né, para levantar toda a grana, tanto organizações quanto empresas, até funcionários do aeroporto, né, segundo a Flávia Mantovani, que a gente sempre acredita por aqui, levantaram a grana necessária para eles conseguirem voltar, né, e por isso foram realizados os voos. Então, assim, no fundo, não foi que essas pessoas conseguiram voltar por... digamos assim, uma ação de algum dos governos envolvidos, uma ação, sei lá, da Cruz Vermelha, alguma coisa assim. Não, eles voltaram, não que a Cruz Vermelha fosse ter alguma responsabilidade, só estou citando aqui, né, mas eles voltaram com essa articulação da sociedade civil, tanto no Brasil quanto na Colômbia. Então, apesar da Colômbia, eles vão conseguir voltar. É tipo isso. Isso, e lembrando, né, que voltando para a Colômbia, eles ainda têm que custear do próprio bolso uma hospedagem em um hotel durante 14 dias, né? Então vão ter que voltar e colaborar. Tudo bem, tá certo, tem que proteger mesmo. Brasileiro é nova vítima de coronavírus no Uruguai e total de óbitos no país vai a 28. O Uruguai tá muito bem ainda, né, com a contenção dos casos. O Brasil tem entre 60 e 70 vezes a população do Uruguai e tem 2.000 vezes o número de mortos. Então, por aí a gente vê. E, inclusive, agora, né, a vítima foi, inclusive, um brasileiro de 64 anos, que era motorista de caminhão e estava internado na cidade de Salto, próximo da fronteira entre Uruguai e Argentina. E dos casos graves do país,
dos poucos casos graves do país, 2 são inclusive argentinos também. Então, mesmo os números uruguaios têm a ver com a situação nos países vizinhos, tanto que, como a gente comentou, o Uruguai vai ser o único país que vai poder, que seus cidadãos, né, vão poder entrar na União Europeia, né, sem grandes ali percalços, sem grandes problemas. E o Uruguai que retomou as aulas recentemente também, principalmente do ensino infantil. E você vê que eles são prevenidos desde sempre, porque a criança no Uruguai vai para a escola de jaleco. Pois é. Então... Tá certo. E outro país guarani também, né, o Paraguai, registrou no começo da semana a sua 18ª vítima, no caso uma jovem de 18 anos, mas a boa notícia é que uma senhora de 82 conseguiu a alta, superando o vírus, né? E agora a gente vai para a Argentina, já que com 97% dos casos, Buenos Aires anuncia novo lockdown. Que é uma coisa que me surpreende demais, não está acontecendo no Uruguai e no Paraguai. A Argentina está entrando no inverno também agora, é o período em que a gripe circula mais. Ele já tinha uma situação um pouco mais delicada em Buenos Aires do que os outros lugares. É de se esperar que com um pouquinho a mais de transmissão ele já entre numa fase em que a epidemia cresce, ao invés de ficar sob controle ou diminuir, e vão ter que fazer o lockdown de novo. Acho que só no fim do ano a gente vai conseguir comparar isso de verdade, fielmente, mas vão ter países que vão ter seguido o curso sazonal e vão ter países que vão ter conseguido fugir desse curso sazonal. Então, por exemplo, pegando a Europa, que já passou por isso. A Suécia seguiu o curso sazonal. Aumentou os casos antes, agora eles têm diminuído. Os países ao redor da Suécia, eu esqueci de falar, mas a Dinamarca é outra que está abrindo as fronteiras e não vai deixar suecos entrarem, conseguiram não ter um pico, então nem precisaram ter controle agora. Foram países que não deixaram o curso natural, ou semi-natural da doença acontecer. O Uruguai e o Paraguai são 2 países que seguem por esse caminho aqui, apesar de Chile e Argentina estarem flutuando mais com a sazonalidade agora. E você citou, né, o país transandino, que acabou ultrapassando a Espanha e se aproxima de 250 mil casos de Covid. Pois é, o Chile, em termos proporcionais à população, está numa situação pior que a brasileira, tanto em número de casos quanto em óbitos diários por milhão de habitantes, né, em números absolutos. O problema não é tão grande porque não é um país tão populoso, mas em números relativos, Chile, Panamá e Brasil dividem o ranking de piores países na América Latina em termos da epidemia. Está bem séria a situação por lá também, embora, pelos números oficiais, enquanto a gente grava aqui, eles tenham registrado uma pequena queda na última semana. Bem, e o estudo de casos dessa semana a gente segue na América Latina, ainda fazendo um paralelo com a antiga metrópole da América Hispânica, né? O México registrou 28.510 mortes por conta do novo coronavírus, superando a Espanha também, né? E eu indico o artigo do John Lee Anderson na New Yorker, Populists Inflame the Coronavirus Outbreak Across Latin America, no qual ele faz um estudo de caso, né, do Brasil, do México, de El Salvador e da Nicarágua, né? E citando aquele velho meme, né, Átila, a situação do México parece que tava bom, meio ruim, mas piorou, né? A definição perfeita. A situação do México começou boa, porque, pelo menos pelos números oficiais e pelos casos reconhecidos, eles foram muito poupados da pandemia. O primeiro registro oficial de casos no México vem do final de fevereiro e de pessoas que estavam voltando da Itália, ou seja, apesar da gente já ter visto casos na Califórnia em janeiro ainda, e da fronteira com os Estados Unidos, que
por muito tempo foi, e ainda divide com o Brasil essa posição, só não está mais sozinho nessa, o epicentro do número de casos e de mortes de Covid, o México não recebeu tanta gente de lá com o vírus. Acredito, isso sou eu extrapolando sem grandes evidências, tá? Mas que o surto tenha começado mais para o norte dos Estados Unidos, então Nova York, Chicago, o estado de Seattle, não, de Washington, né, onde fica Seattle, a região norte da Califórnia, ali com São Francisco e tal, era onde os casos começaram nos Estados Unidos, e pelo visto não é uma região que tem tanta troca de pessoas com o México quanto Texas, Arizona, né, os estados mais ao sul, ou região sul da Califórnia. E então, assim, apesar de dividir fronteira e trocar muita gente com um país que tem um surto que começou em janeiro já e que não anda controlado, o México não recebeu casos tão cedo. Teria mais do que tempo suficiente para agir, para conter a Covid. Tanto que os casos acontecem no final de fevereiro vindo da Europa, e é só no meio de março que eles começaram a receber mais casos vindos dos Estados Unidos, mais testes positivos no começo entre políticos e nomes notáveis e pessoas de grande influência ou de grande circulação, como foi aqui no Brasil também. E o calendário epidemiológico deles meio que seguiu o calendário brasileiro também. Então, registros dos primeiros casos no fim de fevereiro, ao longo do mês de março, algumas regiões são mais atingidas, que são as regiões mais ricas, com o pessoal vindo da Itália, ou no caso deles nos Estados Unidos, aqui também, aliás, nos dois lugares. E ao longo de março eles foram fechando comércio, universidades, circulação das pessoas, meio que de uma forma parecida com a brasileira. Um fenômeno que só o México teve foi o fenômeno dos americanos descendo para comprar papel higiênico no México, porque tinha acabado nos Estados Unidos, e acabando com o papel higiênico do México, do norte do país. Chegou a ser restrito para estrangeiros a venda de, 3 fardos de papel, mas de lá para cá eles tiveram esse curso que você descreveu, Matias. Começou bom, foram poupados, piorou, foram aumentando e agora estão em franca expansão. Então o México agora vê um aumento grande do número de casos, tem talvez um controle na última semana, mas eu vi registros aqui desde o mês de abril do presidente e do ministro da Saúde falando que o pior já tinha passado, eles já tinham passado pelo pico do vírus. Tiveram também um registro de falta de cloroquina e hidroxicloroquina, das pessoas comprando isso com pressa porque o Trump tinha falado que curava o vírus. E inclusive mesmo assim os casos subiram. Você citou o Ministério da Saúde, né? Fontes ministeriais indicam que, na verdade, o número de infecções poderia ser 8 vezes maior do que o número oficial. O que bate um pouquinho com os números aqui do Brasil também. Inclusive, só para trazer uma outra coisa que eu estava conferindo no Brasil, o Brasil tem uma estabilidade do número de mortes desde maio, mas um crescimento bem grande, bem rápido do número de casos. A melhor explicação que eu encontrei para isso foi olhar para quais são os estados que estão registrando e ver que, na verdade, o surto diminuiu em alguns estados, como Rio, Ceará, Pará, Amazonas, e aumentou agora em outros mais para o sul. E me parece que simplesmente aumentou o que a gente testa aqui, o número de testes que o Brasil faz, e com isso os nossos casos estão subindo. Mas, pelo menos até o começo do mês de junho, o Brasil tinha tranquilamente um número 8 vezes maior ou 10 vezes maior de casos do que nós registramos. Tranquilamente, como a gente consegue ver por anticorpo agora. Algumas coisas que o México fez, que o Brasil não fez, foi, por exemplo, eles estão seguindo modelos epidemiológicos lá. Eles têm 1 ou 2 centros de estudos gerando os números que eles estão acompanhando, mas eles fizeram o pior uso desse tipo de número e por isso valem como estudo de caso aqui para entender o que acontece, que é um problema terrível. Que é o seguinte, eu que sou o cara que fez a live falando das projeções e da importância de modelos epidemiológicos e do cenário que esses modelos estavam vendo, apesar disso tudo, sei que modelos não necessariamente descrevem a realidade. E o tipo de parâmetro que a gente coloca para gerar um modelo epidemiológico dita o que vai se ver. E tudo indica que os modelos epidemiológicos que o México está usando são modelos que
pintam um cenário muito mais favorável do que o cenário é de verdade. Então, eu vi uma análise ali dizendo que, por exemplo, eles consideram que só 5% das pessoas que pegam o coronavírus desenvolvem sintomas. E só 5% dessas pessoas precisam de UTI. Então, a qualquer momento, parece, com base no número de pessoas internadas, que todo mundo já pegou o vírus e a doença está indo embora. Quando, na verdade, é a estimativa deles da realidade que está muito ruim. Então, é importante seguir modelos para você tomar decisões. Tomar decisões no escuro é sempre complicado. Você está sempre reagindo ao que aconteceu sem saber o que vem pela frente, que é o que o Brasil tem feito desde, pelo menos, abril. Agido no escuro, cada estado por si, mas você agir orientado por modelos que dão resultados errados é pior ainda, porque aí se você está no escuro, você sabe que toda decisão é incerta. Se você não está no escuro, mas está usando o modelo errado, você está tomando decisões certas para você que são erradas no fim das contas, que parece ser o que o México fez por lá. Então, sempre estão estimando errado o número de máscaras que vão precisar, o número de leitos de UTI que vão precisar, o momento epidemiológico em que estão. Então, tem sido constante, como eu disse, desde o mês de abril, pelo menos, maio com certeza, eles anunciando que a epidemia está contida e que o número de casos vai cair e o número de casos segue subindo. Então, o México está junto com a Suécia ali na lista de países que estão usando um modelo da realidade que não condiz com o curso da epidemia até aqui. E para o México o resultado também foi super cruel. Eles estão aí, 240 mil casos oficiais, com o pessoal estimando que seja bem mais do que 1 milhão, e 30 mil mortes, 29 mil mortes oficiais. Sobre as mortes, além do problema do modelo epidemiológico ser um modelo falho, a maneira como o México está contando quem morreu com Covid parece estar bastante errada, e isso é uma disputa internacional até do presidente mexicano com órgãos de imprensa internacionais que ele está acusando de gerarem notícias falsas, desde quando uma reportagem, se não me engano, do New York Times falou que, segundo fontes hospitalares de profissionais de saúde, secretários de saúde, epidemiologistas da cidade do México, no começo de maio, eles estavam com 700 mortes reportadas para a região, mas deixaram de contar 2.500 mortes de pessoas que tiveram Covid, mas que não foram testadas, porque ainda tem isso, eu esqueci de falar. O México, até bem pouco tempo atrás, tinha testado menos de uma pessoa a cada 1.000 para Covid. É um número terrível, baixíssimo, e provavelmente deixou de registrar muitas mortes por Covid. Então, o que o pessoal falou no começo de maio foi a cidade do México tinha registradas 700 mortes, o México como um todo tinha 3.000, só que, segundo eles, eram pelo menos 2.500 mortes só na cidade do México, e os números oficiais não estavam dando conta, porque essas pessoas não tinham sido testadas, mas elas tinham Covid. Então, pelo menos 3 ou 4 mortes para cada morte oficial reportada pelo país, o que colocaria o México agora com um número de mortos de quase 100 mil, na verdade, e não os 30 mil que eles reportam. Um problema parecido com o que foi visto para a Rússia, um problema parecido com o que quase aconteceu aqui no Brasil, antes de todo mundo sair correndo e gritando que a maneira como nós íamos contar as mortes era muito prejudicial para se estimar a epidemia. Então, dá para dizer, juntando as coisas todas, que o México tem adotado um modelo ruim para entender o que está acontecendo, tem mascarado números, voluntário ou involuntariamente, por não fazer teste o suficiente para saber quantas pessoas tiveram a Covid. E apesar disso tudo, apesar dos casos estarem subindo, apesar deles estarem registrando hoje um dos maiores números de mortes por dia que eles já registraram, e segundo as fontes oficiais mesmo, eles terem um atraso enorme entre as mortes acontecerem e serem registradas, o que é bem parecido com o que a gente vê aqui, eles estão reabrindo. Estão reabrindo a fronteira, estão reabrindo o trânsito de pessoas para poder pôr as fábricas para voltarem a atender a demanda dos Estados Unidos, estão reabrindo o comércio e outras coisas, então seguem um caminho bem brasileiro pela frente. E só 2 comentários em relação ao México, né? Cabe lembrar que a população é um pouco mais da metade da brasileira, então salta realmente
os olhos esses números, né? E sobre a figura do Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, ele tem sido bastante questionado, né? Pela circulação dele pelo país. Ele continua viajando bastante, né? Encontrando com seus apoiadores, muitas vezes sem a máscara também, o que ele tem sido bastante criticado. E no começo da semana ele confirmou, né, a visita dele ao Trump, no que seria uma cúpula do USMCA, né, que é o novo bloco que vai substituir o NAFTA, enquanto que o próprio Justin Trudeau, né, primeiro-ministro canadense, parece que não confirmou a sua presença para esse encontro, então acabaria sendo, na verdade, um encontro bilateral do Obrador com o Donald Trump. O ponto que você fez, Matias, é bem importante. Se a gente corrige a proporção da população do México, o número de mortes deles é bem próximo do número brasileiro. É quase o mesmo. A gente tem, deixa eu pegar aqui, em mortes por 1 milhão de habitantes. Enquanto gravamos agora, o Brasil tem 293 mortes por 1 milhão de habitantes e o México tem 226. Né? Então, em números absolutos, a distância parece enorme, mas em número relativo estamos próximos e os dois países têm esse atraso, essa demora pelo menos para o registro de mortes e um número considerável de pessoas que morreram com síndrome respiratória aguda, que tem sintomas de Covid, seguiu a Covid, mas não teve teste para Covid. Então, dá para dizer que a gente está em uma situação bem comparável. Só em total de casos que não. O México está com 240 mil casos, o Brasil, enquanto falamos aqui, está com 1,5 milhão. Apenas Brasil e Estados Unidos passaram a barreira do 1 milhão, né? Mas com certeza, no México, está faltando teste, porque são metade das mortes brasileiras, 1/5 dos casos brasileiros, 1/6 dos casos brasileiros. Bem, tal qual o Brasil, né? Aqui também falta teste. E pelo passar da hora, não teremos tempo para perguntas nessa edição. Tivemos bastante comentários, tanto no site do Xadrez Verbal quanto da Central 3. Mas então passemos aí para as considerações finais e recados dos nossos ouvintes. Mandar aqui um abraço, né, para o Lucas, que comentou ali dos jogadores do Corinthians. Inclusive, a gente grava esse programa depois da volta do Campeonato Carioca, e que teve 3 jogadores do Volta Redonda que jogaram positivos para a Covid-19, né, muito sensacional, né, um esporte de contato, ainda por cima. Um abraço para o Vitório Silvestre, para a Luana P., para o Agostinho Nascimento Pereira, para o Winnie Lô, para o Olavo Marques, para o Paulo Tarso de Lima, que, né, disse que o Djokovic perdeu a chance de batizar o torneio de Corona Open, né, o Djokovic que depois deu positivo também, né, virou o Djokovic. O Fábio Wendel, que disse que criticamos Legião Urbana e Los Hermanos, e se eu criticar Engenheiros do Havaí, vão perder um ouvinte. Então, Fábio, foi bom, né, enquanto durou a sua audiência. Um abraço, porque Infinita Highway é demais para minha cabeça. Um abraço pro João Vitor Maziero. Um abraço pro Edu Starling, que disse que o caso lusófono foi quase um Fronteiras Invisíveis do coronavírus, porque teve até os ingleses trazendo a novidade. Um abraço para Sara Isabel, que falou que as carreatas foram em várias cidades argentinas, não apenas em Buenos Aires, e pediu para a gente falar mais da questão do futebol por conta da Copa Libertadores, né? Já que a Conmebol deu ali uma espécie de ultimato, porém, você volta ao Campeonato Continental, como é que ficam os campeonatos domésticos e tudo mais. Um abraço para o Paulo Fernando, um abraço para o Luiz Gustavo Costa, o Daniel Lima de Carvalho Ribeiro, que pediu para a gente falar de Paraisópolis. Um abraço para o JP Ikeda, que pediu para a gente falar da Indonésia. Um abraço para o Sidney Alencar, que pediu Faroeste Caboclo de música de encerramento. Aí o programa vai terminar com 5 horas.
Um abraço para o Paulo Jean Rosário. E por e-mail, né, pessoal, aí alguns recados, como você mencionou, não dá tempo da gente fazer perguntas, mas um abraço para Júlia Roberta, que pediu um abraço para o recém-marido dela, o Diego, que faz aniversário no dia 4 de julho, ou seja, amanhã, né? Outra pessoa que faz aniversário nesse dia é os Estados Unidos. Um abraço para o Rodrigo, né, que nos escreve da Suécia, ele que já escreveu antes, comentou lá sobre o uso de máscaras. Um abraço para o José Barbosa, que pediu para falar lá dos remédios milagrosos, a gente tratou disso aqui no programa. Um abraço para o Amós Juvencio Pereira de Moura, geógrafo, que errou meu nome. Um abraço para a Ana Luísa Alexandrino, que também pediu um abraço para o esposo dela, o Tiago Alexandrino, que também faz aniversário amanhã, 4 de julho, né? Então é o dia dos maridos amanhã. Todos que nem o Tom Cruise, né? Nascidos em 4 de julho. E também um abraço para a um beijo no pulmão da Natália. Ela pediu um beijo no pulmão e que mandou uma nota do ICB, que o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que a congregação do ICB, no dia 24 de junho de 2020, dirigiu uma moção de agradecimento ao Átila, né, pela contribuição ali em relação ao Covid-19. Mas não citaram a gente, então vai ficar sem beijo no pulmão. É o filho pródigo. O Átila é o só filho citaram pródigo. o Átila. Só porque ele que é o virologista do rolê. Isso daí é preconceito só porque ele que com as tem humanas. pós-doc. Lá no Clube Central 3, o Bruno Barrotti, que é apoiador aqui da firma, indicou o curso de rastreio de contato de Covid-19 da Johns Hopkins, e tem legendas em português, para quem tiver interessado, vai estar na postagem no site do Xadrez Verbal, assim como o artigo que eu recomendei. E no site da Central 3, aproveitar para mandar um abraço para o Brendo Márcio, que diz que as minhas imitações são sensacionais. O Bruno Sanches, que tem acompanhado as séries sobre o coronavírus constantemente. Mas ouve também o Xadrez Verbal. O Bruno Pérez, que fez ali um questionamento sobre a volta das aulas presenciais. E aqui um combo, né? Tanto o Alan Samuel, quanto o Marcos Carvalho e o Caio Arthur, todos ficaram muito felizes de termos tocado a música do Tim Maia, e daqui a pouco a gente já fala sobre a música de encerramento, só deixar antes o espaço para o Átila fazer a sua despedida. Abraços e beijos quinzenais para vocês agora, e se o pessoal da Nova Zelândia estiver precisando de mão de obra, estamos aí. Bem, Felipe, e eu levantei aqui, 4 efemérides musicais para você escolher uma, e no fim você acabou optando por... Eu jamais achei que você fosse considerar uma opção viável, porém, a gente vai aproveitar aí o aniversário de 50 aninhos do baixista do Creator, a banda de thrash metal alemão, que quando eu estava ali na minha juventude, ali início dos anos 2000, lançou o álbum Violent Revolution, que foi um torpedão na cabeça, foi capa da revista Road Crew na época. Para vocês, ouvintes mais jovens, revista era um negócio que era tipo um site, só que ele vinha em papel. E eu comprava sempre a Road Crew, que tinha, enfim, foi matéria de capa, como eu disse. Só que a gente vai ouvir uma outra música que combina mais com o momento, né, chamada Civilization Collapse, né? É uma música que fala sobre levantes da juventude, né? Então até acaba combinando ali com o cenário, né, atual dos Estados Unidos. Mas assim, né, a gente está aqui numa situação de pandemia, de gafanhoto, de peste bubônica na Mongólia. Então é Civilization Collapse mesmo. Então fica aí os nossos parabéns ao Christian Gisler, que completa 50 anos amanhã. Ele que foi baixista do Creator de 94 até o ano passado. Então participou aí de boa parte da trajetória da banda de thrash metal alemã.